Nós vamos falar um pouco sobre o segredo de Nossa Senhora de La Salette. Como nós temos já observado várias vezes e conversado sobre essa questão, Nossa Senhora, por permissão de Deus e por ordem de Deus, ela nos visitou muitas vezes. Nossa Senhora apareceu em muitos lugares e em tempos variados. No entanto, há 4 aparições de Nossa Senhora que formam um todo. E essas 4 aparições, eu vou comentar agora, rapidamente, de 3 delas, e depois nós vamos focar um pouco nas aparições, ou na aparição de Nossa Senhora em La Salette. Então, primeiramente, a aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labouré, em 1830, na Rua do Bac. Ali, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina. E, depois de várias aparições, então ela deixou uma ordem a Santa Catarina, que ela fizesse cunhar uma medalha, que depois ficou conhecida como a Medalha Milagrosa. Então essa aparição, ela é a aparição de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Nessa aparição, Nossa Senhora, ela chama a atenção de todos nós, porque ela nos mostra que o mundo caminhava para a perdição. E isso, século XIX, 1830. O mundo estava caminhando para a perdição. Ela fala, inclusive, da Revolução Comunista, a Comuna de Paris. Ela fala das situações que iriam ocorrer, e logo depois ocorre, de fato, a Comuna de Paris, a Revolução Comunista. A outra aparição, na sequência cronológica, e aí nós retornaremos a ela para falar um pouco mais sobre essa aparição, é a aparição em La Salette, 1846, quando então Nossa Senhora, ela faz profecias impressionantes e pede que sejam reveladas 12 anos depois da sua aparição. Ela aparece a 2 pastorinhos, aparece a Melanie Calvat e Maximin Giraud. 2 pastorinhos simples, ela aparece a eles e diz a eles as profecias, esses segredos poderiam ser revelados 12 anos depois. Por que 12 anos depois? Justamente quando ela aparece depois em Lourdes, 1858, quando Nossa Senhora aparece a Santa Bernadette de Subiru. Nossa Senhora pede penitência, oração e penitência. E Nossa Senhora deixa a água milagrosa. Até hoje está jorrando a água milagrosa em Lourdes, onde então ali é fonte de muitas conversões e também de muitas curas físicas. Em 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima a 3 pastorinhos: a irmã Lúcia, a Santa Jacinta e São Francisco. Ali, Nossa Senhora revela 3 segredos aos pastorinhos. Na verdade, é um segredo dividido em 3 partes, mas normalmente nós falamos 3 segredos. O primeiro foi a visão do inferno. Nossa Senhora já estava ali previndo que logo depois, estava já prevendo que logo depois haveria já uma avalanche, infelizmente, no meio de muitas pessoas dentro da igreja, que já não quereriam mais falar sobre o inferno. Então Nossa Senhora, ela mostra ali o inferno para aquelas crianças, e a visão do inferno. É uma coisa assim que, se as crianças não tivessem ali o consolo de Nossa Senhora, elas
Elas mesmas dizem, poderiam ter morrido, dado o susto e tremendo de ver o inferno. E Nossa Senhora fala, é para lá que vão os pecadores, que não se arrependem. O segundo segredo é a devoção e a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Inclusive, a irmã Lúcia, lhe é revelado que ela ficaria ainda muitos anos na Terra para divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Porque é vontade de Nosso Senhor que, juntamente com a devoção ao seu Sagrado Coração, seja também, então, venerado o coração imaculado de Nossa Mãe Santíssima. E o terceiro segredo foi revelado parte do segredo. Foi revelada parte do segredo, mas não todo o segredo. Houve uma revelação de parte do segredo. Quando, então, há aquele relato em que Nossa Senhora diz que um bispo vestido de branco estaria caminhando por entre muitas pessoas mortas e uma situação de ruína muito grande. Esta é parte do segredo, mas há outra parte que não foi revelada. Essas 4 aparições, elas formam um conjunto. Nossa Senhora vem chamar a atenção de todos nós para a oração, para a penitência, para a confiança em Deus e para não nos deixarmos arrastar por um mundo materialista, por um mundo que deu as costas a Deus Nosso Senhor, por um mundo que faz pouco caso da lei de Deus, da lei da Igreja e das máximas do Santo Evangelho. Nossa Senhora vem então, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, para chamar a nossa atenção. E para dizer para nós que Deus nos ama profundamente, que nós devemos então a Ele sermos gratos, seguirmos a sua santa lei, fazermos a sua santa vontade. Nossa Senhora vem e Nossa Senhora fala da oração, fala da penitência e Nossa Senhora fala por onde o mundo estava caminhando. E nós vemos aí o que aconteceu e o que está acontecendo. No dia 18 de setembro de 1846, Nossa Senhora aparece chorando aos 2 pastorinhos. Como disse agora há pouco, Melanie Calvato e Maximin Giraud. Nessa aparição, nós temos aí o relato, porque é algo impressionante, porque foi uma aparição. Foi uma aparição de Nossa Senhora. Em La Salette ela apareceu uma vez para os pastorinhos. Mas é relatado que, à medida que Nossa Senhora falava com eles, lhes aparecia acontecimentos, eles viam acontecimentos, alguns acontecimentos e outros acontecimentos muito longe. Enfim, ela foi uma visão onde Nossa Senhora falou, mas mostrou muita coisa para os pastorinhos. E eles redigiram essas revelações de Nossa Senhora. Monsenhor de Goulart reconheceu oficialmente essas aparições e encaminhou os relatos ao Papa Beato Pio IX, que as recebeu favoravelmente, as acolheu favoravelmente. No entanto, esses documentos, os documentos originais dessas transcrições que os 2 pastorinhos fizeram, esses documentos eles ficaram muitos anos como que perdidos. Eles não estavam perdidos, mas como que perdidos. Estavam nos arquivos do Vaticano. Em 1999, o padre Michel Courteville encontrou os documentos nos arquivos do Vaticano, em 2 de outubro de 1999. E ele, então, leu esses documentos, inclusive, a partir desses documentos, ele defendeu
a sua tese de doutorado sobre as aparições de Nossa Senhora em La Salette. Ora, essa aparição de Nossa Senhora, ela nos revela coisas muito importantes. Vamos ver algumas delas então. Ao ouvir Nossa Senhora, como nos relata os pastorinhos, eles viam muitos acontecimentos, como disse agora há pouco. E mais longe, viam-se 1000 e 1000 vezes mais coisas que os ouvidos ouviam. Então foram assim, muitos acontecimentos. Foi uma revelação com um número de visões muito grande. E nós vemos aí então o texto original dessas revelações. Nossa Senhora diz assim, aqui são palavras de Nossa Senhora: Melanie, o que eu vou dizer-vos agora não ficará sempre segredo, podereis publicá-lo em 1858, justamente o ano em que Nossa Senhora apareceu em Lourdes para Santa Bernadette de Soubirous. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa que implore misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai eterno em favor do mundo. Então são palavras muito duras que Nossa Senhora dirige aos pastorinhos. Dimensão dos castigos atrairá a cólera divina. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se em estrelas cadentes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-los perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Essas advertências Nossa Senhora faz, e durante os anos que se seguiram, e que então os videntes propagaram essas profecias de Nossa Senhora, houve muitos falsos videntes que quiseram atrapalhar as divulgações desses segredos de Nossa Senhora. Houve também muitas pessoas que caluniaram os videntes, e os videntes sofreram muito, com incompreensões, com situações realmente muito difíceis, tanto a Melanie quanto o Maximin. Advertência ao Beato Pio IX contra Napoleão III e perseguição ao clero. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que ele desconfie de Napoleão III. Seu coração é falso, e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo papa e imperador, Deus se afastará dele. Ele é como a águia que, querendo subir sempre mais,
cairá sobre a espada, da qual queria se servir para obrigar os povos a elevarem. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes, os religiosos serão expulsos. Dar-se-lhes-á a morte, e morte cruel. Muitos abandonarão a fé. O número dos sacerdotes religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas se encontrarão até bispos. É a Nossa Senhora que está falando. Nossa Senhora fala de tudo isso, e nós estamos vendo isso. Falsos prodígios sobre a terra. Que o Papa esteja em alerta contra os faltores milagres, pois chegou o tempo em que os prodígios mais assombrosos terão lugar sobre a terra e nos ares. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão liberados do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Haverá igrejas para cultuar esses espíritos. Olha que Nossa Senhora fala aqui. E nós não vimos aí, no nosso país, inclusive, alguns lugares, igrejas, templos dedicados ao demônio. Coisa assustadora. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra, para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão um demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas de condenados. Isso tudo é revelação da Nossa Senhora. Então nós podemos observar por que essa aparição na Salete, ela é, inclusive, pouco divulgada. Porque ela diz com muita clareza o que acontecerá. E muitas dessas coisas já aconteceram. E outras estão acontecendo e ainda acontecerão. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em acumular riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. Quem são os príncipes da igreja? São os bispos. São os príncipes da igreja. Olha, Nossa Senhora chama a atenção dos príncipes da igreja. Sofrimentos de Pio IX, caos e anarquia universal. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria, nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar seus dias. Mas nem ele, nem seu sucessor, aí vem reticências, verão o triunfo da Igreja de Deus. A abominação nos lugares santos. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Nós estamos vendo isso hoje. Nas escolas,
não se quer abolir de uma vez por todas a santa religião, o nome de Deus, nas escolas de modo geral. Lógico, as escolas católicas, sim, elas mantêm, mas as escolas públicas, não se pode falar de Deus, não se quer que se fale de Deus. No ano 1875, ver-se-á a abominação dos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Isso aqui é muito triste. Olha o que Nossa Senhora está falando. As flores da igreja. Quem são as flores da igreja? São as freiras. Olha, serão apodrecidas. Olha que coisa dura que Nossa Senhora fala. E o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor dos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. E nós sabemos que de fato houve essa invasão de pessoas que não têm fé, nos seminários, nos conventos, nas paróquias, nas casas religiosas, levando então a permissividade, o pecado, e espalhando então a desonra, espalhando o horror em todos esses lugares. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral, que será pavorosa. Isso já aconteceu, né? Logo depois. Foi a Primeira Guerra Mundial. Durante um tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas se matarão e se massacrarão mutuamente. Intervenção divina quando tudo parecer perdido. Aí Nossa Senhora continua falando. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassarão a abóbada celeste. Paris será queimada e Marselha engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios, se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência, suas lágrimas subirão até o céu. E todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia. Pedirá minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão e a terra tornar-se-á como um deserto. Triunfo da igreja nas almas, domínio do Evangelho. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Os homens viverão no temor de Deus. Então, Nossa Senhora aqui está mostrando que após um momento de muito terror, de muita apostasia, de muitas dificuldades, haverá, então, um tempo de paz. Haverá um tempo que o Santo Evangelho será pregado em todo o mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo será servido e que a Santa Igreja Católica recuperará a sua glória. Mas veja o que Nossa Senhora diz. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja. E a Igreja será forte, será humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. Essa é a Igreja Católica.
haverá essa glória de Deus e a glória da igreja. É o tempo que nós chamamos o reino de Maria. O reino de Maria que se estabelecerá na terra. Que São Luís também havia escrito no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E que Nossa Senhora, em Fátima, quando ela fala dos castigos, depois ela diz: por fim, o meu coração imaculado triunfará. E onde ele vai triunfar? Como nós vimos na palestra anterior, onde ele irá triunfar? Aqui na terra. Aqui na terra. Porque no céu já triunfa o coração imaculado de Maria. No purgatório já triunfa o coração imaculado de Maria, porque ela é a rainha do purgatório. No inferno, os demônios tremem ao ouvir o nome de nossa mãe, Maria Santíssima. Mas lá não triunfa, porque lá só tem o ódio. Aqui na terra, ainda não triunfa o coração imaculado de Maria, mas ele triunfará. Então é o reino de Maria. Que graça maravilhosa essa, quando vier o reino de Maria. Então, não é que não haverá o pecado. Pecado haverá, mas não haverá como nós estamos vendo hoje, onde o pecado é propagado e muitas pessoas têm orgulho até de mostrar o seu pecado. Não, isso não haverá. No reino de Maria, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, ali o que haverá? Haverá a lei do Santo Evangelho, a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. As igrejas voltarão realmente a ter um número grandioso de católicos servindo verdadeiramente a Deus nosso Senhor. Haverá então uma outra sociedade, uma sociedade realmente católica. Falsa paz precederá a vinda do anticristo. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes far-lhes-ão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todos os castigos que sucedem na terra. Um precursor do anticristo, com as tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, o único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será então movida pelos 10 reis do anticristo, cujo objetivo será o mesmo, e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus entregar-se-ão a toda sorte de pecados, mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas, até que atinjam a plenitude da idade. Ações dos demônios e do anticristo. A natureza exige vingança por causa dos homens, e estremece de pavor na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, e vós que fizeste profissão de servir a Jesus Cristo, mais que esse no vosso íntimo, adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vai entregar-vos a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casa de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus demônios. Durante esse tempo, nascerá o anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente, e o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, alimentar-se-á de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele, outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra, que engolirão montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e se tornará a sede do anticristo.
Olha que assustador isso. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Os demônios do ar, junto com o anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Nossa Senhora e os apóstolos dos últimos tempos. Faço um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens, apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, àqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, àqueles que levo, por assim dizer, aos meus braços, aqueles que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e esclareçam a terra. Ide mostrar-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contando que vossa fé seja a luz que vos ilumina. Nestes dias de desgraças, que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. E depois Nossa Senhora fala do fim do mundo. No fim do mundo, Deus enviará Enoque e Elias. A igreja será eclipsada. O mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas de granizo espantosas para os animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo de prova, o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre, eis o Rei dos Reis das trevas, eis a besta com seus súditos proclamando o Salvador do mundo. Ele se levará gloriosamente nos ares para ir até o céu, será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra durante 3 dias estará em contínuas evoluções. Abrirá seu seio cheio de fogo, ele será submerso para sempre, com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra, e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Assim, depois dessas palavras, Nossa Senhora acrescentou: pois bem, meus filhos, comunicareis isso tudo a meu povo. E aí continua o relato dizendo: e caminhou até uma elevação próxima. Seus pés apenas tocaram a fímbria das ervas sem as dobrar. Tendo atingido o topo, ela se deteve olhando com terna bondade os videntes, e começou a se elevar incessivelmente até a altura de 1 metro. Ficou ali apenas um instante, o suficiente para olhar o céu, a terra, à sua direita e à sua esquerda. Depois ela pousou seus olhos tão doces, tão amáveis e tão bons, que eu julguei que ela me atrairia até seu interior, e parecia que meu coração se abria ao dela, narrou Melanie. A luz que a rodeava tornou-se mais intensa, como envolvendo Nossa Senhora,
e ela desapareceu pouco a pouco. A luz acendeu suavemente rumo à direita, até sumir do olhar das crianças amadas da Virgem. E por fim, aqui, fala dos apóstolos dos últimos tempos, que também, os apóstolos dos tempos, também foi falado, escrito por São Luís no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esta última e mais acabada redação dos segredos envolve com maior riqueza de pormenores e precisão a sucessão de eventos futuros já contidas nos relatos oficiais de 1851, mas acrescenta no fim dois elementos novos de enorme significação. O primeiro é o apelo para a entrada em cena dos apóstolos dos últimos tempos. Para isso, Nossa Senhora serve-se de expressões que ecoam poderosamente os termos com que o insigne doutor marial São Luís Maria Grignon de Montfort profetizou tais apóstolos no século XVIII. Nossa Senhora, aliás, segundo relata Melanie, ditou-lhe uma regra para os apóstolos dos últimos tempos. Por fim, o segredo destaca o papel que desempenharão o patriarca Enoque e o profeta Elias, fundador da Ordem do Carmo, nos combates finais contra o Anticristo. E na mensagem, Nossa Senhora, então, nos convida mais uma vez à oração e à penitência. Então, Nossa Senhora sobe aos céus e de lá ela continua intercedendo por cada um de nós. Depois dessa aparição, ela volta mais uma vez em Fátima, onde ela então aparece aos pastorinhos. E ela diz ainda que voltará uma 7ª vez. Nossa Senhora apareceu 6 vezes na cova da Iria e diz: voltarei aqui uma 7ª vez. Nossa Senhora ainda voltará, porque ela não voltou em Fátima, mas ela voltará, porque ela disse que voltará. Então nós que conhecemos essas verdades, que nós possamos então aderir verdadeiramente a nosso Senhor Jesus Cristo, a Nossa Senhora e a Santa Igreja Católica, para que nós possamos então termos a graça de, em meio aos sofrimentos que nós temos pessoalmente, aos sofrimentos que nós vemos no dia a dia da nossa vida, mas que poderemos inclusive sermos testemunhas de sofrimentos mais terríveis ainda, que nós tenhamos a força do Espírito Santo conosco, que tenhamos a proteção de Nossa Senhora, para que nós sejamos fiéis, sejamos firmes, para combatermos de verdade, juntos com nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, bendita seja Santa Virgem Maria, bendito seja São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.